Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e faz necessário que preguemos o Evangelho segundo a palavra. O tempo é próximo, é curto, então a gente tem que espalhar o Evangelho o máximo que der. E para vocês me fortalecer aí, dá o like, comenta, certo? Aperta em republicar e salvar o vídeo, que o tempo é próximo. Vamos saquear o inferno aí e levar o máximo de almas através da palavra, né? Por mérito só de honra e glória de Jesus Cristo de Nazaré. Antes de começar o vídeo, já vamos deixar bem claro que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, certo? Nosso Pai Celestial e nosso único Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que veio, deu a vida por nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para que todos possamos ser salvos, galera. Aqui eu vou ler para vocês alguma coisa, uns versículos agora, a respeito do que Deus fala sobre idolatria, certo? Em Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vocês entenderam bem o que está escrito aqui em Isaías? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro glória, a minha glória, não darei. Deus não divide glória, galera. Por quê? Porque é Ele que criou tudo, certo? É Ele que criou tudo. E tudo que é fora dele é corrompido. Tudo que é fora dele é corrompido e é vaidade, certo? É um engano, é uma mentira. E para complementar de novo, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então não deve se dar louvor a imagens. E por que eu falo isso pra vocês? Porque, ó, vocês estão vendo? Tem tatuagem. Eu fiz essa porcaria aqui quando eu não tinha discernimento, certo? A gente quer se deixar levar pela onda do momento, pela emoção, e nós não devemos agir pelas emoções, e sim pela razão, e pela confiança e fé em Deus, e pelo que está escrito na palavra, pelo direcionamento de Deus através da palavra, certo? Em Êxodo, capítulo 20, versículo de 3 a 4 diz: Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Então, galera, a gente não deve fazer imagens. A gente não deve. Mesmo que for falar assim, mas é só um desenho, tem a tatuagem, é só um desenho no corpo, não deve fazer. Porque querendo ou não, isso gera o que é um pacto de sangue. Porque você está fazendo, você está um desenho no seu corpo, você está colocando ele lá, você está sangrando para pegar e fazer aquilo. Então gera um pacto com aquela imagem, certo? Vocês acham que o pacto é só você pegar, você cortou um dedo ali, tirou um sangue seu e sei lá, jogou numa imagem. Beleza, qual que é a diferença de uma imagem física por uma imagem em desenho? É uma imagem do mesmo jeito. Então não deve ser feito, galera. Se você fez, arrependa-se e peça perdão para Deus. Ele perdoa todos nós, certo? Continuando. Em Levítico, capítulo 19, versículo 4 diz: Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 diz: Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Seja uma pessoa famosa, ou seja uma pessoa que não é famosa, que seja conhecida sua, seja time de futebol, seja você achar no seu próprio esforço que você vai conseguir obter riquezas da vida. Você está idolatrando o quê? Idolatrando trabalho, idolatrando dinheiro, fica correndo atrás de dinheiro eternamente ali, entendeu? Gálatas, capítulo 5, versículo de 19 a 21 diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então arrependam-se, mudem de caminho, parem de fazer se vocês já estavam fazendo. Peçam perdão a Deus. E por último, galera, em Ezequiel, capítulo 14, versículo de 1 a 9 diz: Algumas das autoridades de Israel vieram e sentaram-se diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita, isso serve para os dias de hoje também, qualquer pessoa, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos.
Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependa-se, desvia-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Entendeu, galera? Arrependam-se. Renunciem às coisas erradas que vocês fazem. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele, voltarei o meu rosto contra aquele homem ou mulher e farei dele um exemplo em um objetivo de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo. Então vocês estão entendendo o que Deus falou? Você tá fazendo coisa de adoração, ídolo, aí depois você quer perguntar para um profeta, para um, vamos dizer assim, um servo de Deus religioso, e Deus tá falando que vai fazer aqui, ó. Eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem. No caso, é escrito homem aqui, mas é homem ou mulher, no caso, a pessoa. E farei dele um objeto e exemplo de zombaria. Então, de Deus já advertiu o que ele vai fazer. Mudem de caminho. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio do meu povo, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. Então, galera, aqui vocês puderam ver o que Deus, certo? Ele pega e pensa e fala sobre a idolatria, que é um Deus vivo. Já deixou bem claro, galera, arrependam-se, mudem de caminho, peçam perdão, humilhem-se perante a Deus. E daí ele perdoará vocês. Certo? Então o vídeozão de hoje é mais ou menos este. Deus abençoe você e sua família. Multiplique, frutifique, dê discernimento, sabedoria, restauração nos lares de vocês. E que nem eu sempre deixo aqui no versículo final, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento que você não está acreditando em Deus, em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8 diz, peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta, pois o que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, o que bate a porta, ela é aberta. Jesus Cristo abre a porta, ele te puxa lá para dentro, ele te abraça e te ajuda, te acolhe, certo? Nessa caminhada e nessa dificuldade que você está passando. Então, galera, se vocês pedirem, Deus vai se revelar. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar Deus. E se vocês baterem na porta, vocês vão... Jesus vai abrir essa porta, vocês vão entrar lá para ficar junto com ele e ele te acolher e te ajudar, certo? Então, que Deus abençoe, multiplique, frutifique, dê discernimento, sabedoria. Vocês podem ajudar a espalhar o evangelho, dá o like, certo? Aperta em republicar, em salvar o vídeo. E que seja repreendido toda a obra do maligno da vida de vocês, toda contenda, toda raiva, todo ódio, em nome de Jesus Cristo possa cair por terra. Todo dardo inflamado, pensamento contrário na mente, possa cair por terra em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do nosso Senhor Salvador, de Jesus Cristo de Nazaré, certo? E é mais ou menos isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui.